seja bem-vindo ao Estúdio. O Estúdio é basicamente a faculdade inteira na tela do seu computador. É por aqui que você vai assistir suas aulas, entregar suas atividades, solicitar serviços, gerar seu boleto e muito mais. Então hoje a gente vai aprender a funcionalidade de cada botãozinho aqui do seu Estúdio, certo? Então vamos começar pelo principal, como é que eu acesso as minhas aulas? Logo aqui na tela inicial, a gente começa aqui com o mural de aviso, certo? E logo abaixo você tem as suas disciplinas matriculadas. Clicando no nome da sua disciplina, que você consegue ver aqui a data de início dela, o módulo que ela pertence, você automaticamente entra dentro dessa disciplina. Então, isso que nós vamos fazer. Vou entrar aqui em uma das disciplinas, certo? Para demonstrar para vocês. Então, clicando aqui em prática de ensino, você diretamente vai para dentro dessa disciplina. E aqui você tem tudo referente a ela. Logo aqui no início você tem o nome da sua disciplina, o mural de avisos, certo? Que é muito importante, a gente tá sempre de olho, que sempre tem informações muito importantes aqui. Logo abaixo tem as atividades avaliativas, que já eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês, mas no geral são 4 atividades, a atividade de estudo 1, 2 e 3 e o mapa. Logo abaixo das atividades, a gente tem as aulas ao vivo. As aulas ao vivo, elas acontecem uma vez por semana e você pode assistir ela tanto no momento em que ela está acontecendo, ao vivo, tendo acesso ao chat, que você pode conversar tanto com os seus colegas quanto com o seu professor. A live ela é transmitida pelo YouTube, certo? Ou também, caso você queira assistir a aula novamente, ou você perdeu ela no momento que estava acontecendo ao vivo, você consegue assistir ela por demanda. Então, clicando aqui em acessar, você vai acessar o link do YouTube para conseguir assistir a sua aula, seja ela no momento ao vivo, seja ela sob demanda. Abaixo das aulas ao vivo, a gente tem as aulas conceituais, que são as aulas gravadas, que já vem aqui no seu estúdio. Essas aulas conceituais, elas são todas sobre o conteúdo do livro, por isso é muito recomendado que você assista a elas com o livro em mãos, para você conseguir fazer as suas anotações. Uma coisa muito interessante é você anotar na frente do assunto do livro, 1 minuto da aula que lhe aparece, a aula que lhe aparece, para depois ficar mais fácil de você se localizar. As aulas conceituais, tem disciplinas que vão ter 5 aulas, tem disciplinas que vão ter 10, tem disciplinas que vão ter 20. Depende muito da demanda da disciplina. Mas, então, as aulas conceituais são referentes ao conteúdo do livro. Abaixo das aulas conceituais tem a aula de estudo de caso, que é uma aula específica sobre a atividade mapa. E logo abaixo da aula de estudo de caso, você tem o material de estudo, que é o seu livro em PDF. Tanto para você conseguir acessar de qualquer lugar, quanto também caso o seu livro não tenha chegado ainda, você já pode ir adiantando, quanto também para fazer as atividades, que já eu vou ensinar uma diquinha muito bacana para você, que vai ajudar bastante. Então agora vamos lá para as atividades avaliativas. A gente tem, para cada disciplina, digamos que 6 atividades. 4 atividades, que são essas que vocês estão vendo, são da disciplina mesmo, que é a atividade de estudo 1, 2, 3 e o mapa. Tem também a atividade da semana de conhecimentos gerais, que vale nota, horas complementares e o mais legal, ela vale nota para todas as disciplinas. Então é uma atividade muito importante, porém ela não fica aqui. E também tem a prova. No momento em que essa ambientação está sendo gravada, não está tendo prova presencial por conta da pandemia, mas quando as provas voltarem, elas acontecem a cada 5 semanas. E qual que é a vantagem de fazer a prova a cada 5 semanas? Diferente da escola, que a gente tem mais de 10 disciplinas, tem a semana de provas, a gente precisa estudar para todas de uma vez só, não no Sesumar não, você faz uma disciplina por vez, faz a atividade de estudo 1, 2 e 3, faz o mapa e só então você tem a prova. Você vai estudar para uma disciplina primeiro, depois com calma você vai estudar outra. Aproximadamente, cada disciplina tem a duração de 1 mês. Então você tem 1 mês para fazer essas 4 atividades, tem 1 mês para assistir as aulas ao vivo, tem 1 mês para assistir as aulas conceituais. Então fica bem mais tranquilo e você não sobrecarrega a sua cabeça, tá bom? Então aqui nessa tela das atividades a gente pode notar 2 coisas bem legais. A primeira é que você tem aqui o status dela. Então você consegue ver se ela tá verdinha porque ela foi entregue, se ela tá em vermelha porque ela ainda tá pendente ou não foi entregue. E também tem uma opção que ela fica amarelinha, escrito não finalizado.
vocês vão entender depois com os dois botões que vai ter ali dentro da atividade, certo? Então vamos entrar agora dentro de cada atividade para você ver mais ou menos como que ela funciona. A atividade de estudo 1, ela é uma atividade discursiva. Então aqui você tem um enunciado da sua atividade, certo? E abaixo você tem um campo de resposta, onde você escreve a sua resposta, certo? Então aqui sempre a resposta ela vai ser escrita. O que é recomendado? Dá para você pegar e escrever diretamente aqui pelo estúdio, mas eu recomendo que você faça ou pelo Word ou pelo bloco de notas. Se é no caso do celular, coloca num grupo onde só tem você no WhatsApp, coloca no bloco de notas do celular, para não correr o risco de você perder a sua resposta, porque às vezes o estúdio ele pode passar por alguma atualização e você acaba perdendo o que você digitou ali. Tem como você salvar a sua resposta, mas tem esse risco. Então, para evitar qualquer problema, faz primeiro em alguma plataforma fora do estúdio, depois você copia e cola ali, certo? E agora, a atividade de estudo 2 e 3. Ambas são de múltipla escolha, então eu só vou mostrar a atividade de estudo 2 porque é a mesma coisa. Então, entrando aqui na sua atividade, você tem o enunciado e você tem as alternativas. Você vai clicar na alternativa que você considerar certa. Não está aparecendo aqui agora porque a atividade já foi finalizada, mas tem dois botões, responder e finalizar. Qual que é a diferença entre eles? Vamos fazer um paralelo com um estudo presencial para ficar mais fácil de entender. Quando você clica em responder, você está salvando a sua resposta, mas você pode alterar ela a qualquer momento. Aqui nada é feito à caneta, tá tudo feito a lápis, você pode alterar a sua resposta, então você pode fazer qualquer coisa. Quando você clica em finalizar, quer dizer que você terminou a sua prova, você tem certeza das suas respostas e você entregou a sua prova para o professor. Independente se falta um dia para finalizar a atividade, se vai finalizar hoje ou se vai finalizar daqui um mês, você não consegue alterar mais nada. Então, o que eu recomendo? Você não precisa entregar a atividade com tanta antecedência, por exemplo, uma semana de antecedência, mas sempre entregue um pouquinho antes, certo? Mas não finalize a atividade logo de cara. Dá uma revisada primeiro, dá uma olhada, vê se não vai mudar nada. Quando você tiver certeza do que você tiver feito, aí sim você clica em finalizar, porque clicou em finalizar, não tem mais como alterar. Uma aqui da atividade de estudo 2 e 3 é que, como elas são de múltipla escolha, assim que encerra o prazo da atividade, que a gente consegue ver aqui a data final, ela já sai para você tanto a sua nota quanto também o gabarito. Então você consegue ver aqui, essas que estão em verdinho são porque estão certas e as que estão em vermelho são porque estão erradas. Então você já tem o gabarito assim que a atividade tem o prazo encerrado. Agora vamos para uma dica. O livro físico, muitas vezes o sumário dele está por unidade do livro e não sobre os assuntos estudados a cada unidade. Então fica um pouco difícil encontrar as respostas, que todas estão no livro, independente se é da atividade de estudo 1, 2 ou 3. Então vamos lá para uma dica. Você vai baixar o seu livro digital, certo? Então tem aqui o livro digital e aqui eu vou ler o enunciado e vou achar a palavra-chave. No caso desse enunciado aqui, a palavra-chave é essa última parte. Considerando os desafios da escola do século XXI, assinale a opção correta. Então, desafios seria a palavra-chave nesse caso. Então, você copia a palavra desafios, entra lá no seu livro digital e aperta Ctrl F. Ctrl F, você vai conseguir pesquisar uma palavra específica dentro do seu livro. Então, aqui já apareceu uma barrinha aqui embaixo, que é onde está a barrinha para pesquisar. Você vai colar a palavra-chave. Colar a palavra-chave e apertou Enter. Todos os lugares do seu livro, onde tiver a palavra desafio, vai encontrar aqui para você. Então, você vai clicando na setinha, você vai descobrir a página. Aqui a gente já encontrou que na página 94 estão falando sobre os desafios da escola no século XXI. É ruim ficar lendo aqui pelo PDF. Então, você encontra a página aqui pelo PDF e abre o seu livro físico na página 94, que com certeza a resposta vai estar ali. E agora, por último, a atividade mapa. A atividade mapa, diferente das outras atividades, ela é uma atividade prática. Então, ela é um estudo de caso.
O que é um estudo de caso? Ele vai dar para você uma situação hipotética e você vai se imaginar como profissional, vai imaginar que você já tem seu diploma, você está trabalhando e você vai encontrar uma resolução para aquele problema. Então, a atividade mapa, ela vai ser muito interessante porque realmente vai fazer você pensar, vai fazer você sair da zona de conforto e resolver um problema. Essa atividade, muitas vezes, ela é um pouquinho mais difícil, por isso ela tem um prazo maior. No caso, por exemplo, de pedagogia, o que seria uma atividade prática de pedagogia? Fazer um plano de aula. Eles podem dar para você uma situação de um aluno que está com um problema na aprendizagem e perguntar para você o que você faria. Isso tudo com o que você já estudou durante a disciplina, certo? Então, você vai aplicar os conhecimentos que você adquiriu na disciplina. Então, nesse caso aqui, o mapa ele é um pouquinho mais extenso, e aqui embaixo ele tem para você um espaço para você colocar a sua atividade. Ela, diferente da atividade de estudo 1, é escrita também, porém ela não é feita diretamente no estúdio. Ela é feita pelo Word ou PowerPoint, dependendo da atividade. Você não vai simplesmente abrir o seu Word ou PowerPoint e começar a escrever. A Unicesumar, ela tem um modelo que você precisa seguir. Aonde você vai encontrar esse modelo? Você vai entrar aqui dentro da sua disciplina, vai abaixar e tem aqui, ó, arquivos, material da disciplina. Tem os slides da aula, ó. Então tem aqui para você os slides da aula ao vivo, para você poder dar uma olhadinha, caso você queira. E o mais importante, tem aqui o formulário padrão para você responder o mapa. Formulário padrão do Word para mostrar para você. Então, como que funciona? Aqui tem um campo para você preencher com seus dados. Então, acadêmico você vai colocar seu nome, o seu RA. Geralmente o curso ele já vem preenchido, mas pode ser que você precise preencher também. Tem as instruções para você realizar a sua atividade. Então, aqui está falando sobre uma coisa muito importante, que é as normas ABNT, que é a formatação exigida na sua atividade, certo? Geralmente, ele mostra para você de novo o enunciado, tudo que você consegue ler lá no estúdio, você consegue ler aqui de novo, e tem os campos para você colocar a sua resposta. Então, é muito importante não esquecer, caso já não esteja padronizado isso aqui no seu documento, que você coloque nas normas ABNT. Tá, e como que faz isso? A fonte é sempre Arial, você muda a fonte por aqui, o tamanho é tamanho 12, a formatação dele é justificado, então justificado é esses risquinhos aqui todos retinhos, e logo ao lado do justificado fica o espaçamento entre linhas. Então você clica aqui e o espaçamento de linhas tem que ser 1.5. Então essa é a formatação que você precisa fazer. Fonte Arial, tamanho 12, justificado, espaçamento 1.5. É bem simples, às vezes no começo a gente pode dar uma confundida, mas logo acostuma. Se eu tiver alguma dúvida, para quem eu pergunto? Tem duas opções. Você pode entrar em contato com o nosso polo pelo suporte pedagógico para tirar suas dúvidas referente à plataforma, muitas vezes à atividade, certo? Mas quando é uma dúvida muito específica da disciplina, da aula, a gente do polo não consegue te ajudar. Então, o que você faz nesse caso? Tem aqui dois botões, o Fale com o Mediador pequenininho aqui em cima e o Fale com o Mediador grandão. Tanto faz em qual você for clicar. Vou clicar nesse pequenininho. Aqui você consegue falar com o seu professor. Olha só que legal. Então, a dúvida não vai ficar com você. Você consegue tirar essa dúvida diretamente com o seu professor. Você clica aqui em Nova Conversa. Você seleciona o ano, o módulo. A Unicesumar é dividida em 4 módulos, 51, 52, 53 e 54, que funciona mais ou menos como os bimestres da escola. Cada módulo tem a duração de 2 a 3 meses e cada módulo tem de 2 a 3 disciplinas, certo? Que você estuda uma por vez. Então, o módulo que quem está ingressando no começo do ano é o 51. Depois, um pouquinho no começo do ano, 52, metade do ano, 53 e final do ano, 54. Então, selecionando o módulo ali, que logo vocês vão se acostumar com isso, você seleciona a disciplina que você está com dúvida. Depois você seleciona o mediador, que é o professor dessa disciplina, e a categoria, aonde que surgiu a sua dúvida. Foi enquanto você estava fazendo a atividade de estudo? Foi enquanto você estava fazendo a aula de estudo de caso? Foi enquanto estava vendo a aula ao vivo, aula conceitual? Então, vou colocar a aula conceitual aqui de exemplo.
quanto mais detalhado for a sua dúvida, melhor vai ser a explicação do professor. Se você pegar e falar aqui para ele, mediador, eu não entendi a aula. Beleza, qual aula? Então o mediador não consegue te responder, certo? Então você precisa detalhar muito bem a sua dúvida. Como que você faz isso? Muitas vezes aparece aqui do ladinho para você pôr o link do vídeo, para você colocar o início que apareceu a sua dúvida. O que isso quer dizer? Você estava assistindo uma aula conceitual, a aula 1. No minuto 10, o professor falou um negócio que você não entendeu. Então você coloca aqui que o início da sua dúvida foi no minuto 10. Dessa forma, o seu professor mediador, ele consegue assistir o vídeo lá no minuto 10 e consegue responder para você a sua dúvida. E aqui ao lado tem o campinho de texto, você vai digitar ali qual que foi a sua dúvida, muito bem explicadinho. E até mesmo você consegue colocar em destaque algumas coisas, você consegue anexar arquivo. Então, por exemplo, você tira um print da tela do slide que você ficou com dúvida, você consegue anexar ali. E o mediador, ele não é igual ao WhatsApp, ele demora em torno de 2 a 3 dias para responder. E como que ele responde? Ele pode responder para você por texto, ele pode mandar para você áudio e ele pode até mesmo fazer um vídeo no YouTube ou pegar um vídeo que já tem feito, até mesmo de outra fonte que não seja a Unicesumar e mandar para você o link para você se aprofundar e para você esclarecer aquela dúvida. Então, uma coisa muito importante, não deixe para fazer as atividades de última hora, porque caso você tenha alguma dúvida, não vai dar tempo do professor mediador te responder, porque ele demora em torno de 2 a 3 dias, certo? E agora vamos conhecer esse botãozinho aqui, atividades. Aqui você consegue fazer o acompanhamento das suas atividades. Então, o que significa cada coisa aqui? Você tem o nome das suas disciplinas, certo? Aqui você tem que dar prioridade para as disciplinas curriculares, certo? Esses ambientes profissionais, prática de ensino, essas coisas, eles não são necessariamente obrigatórios você fazer num primeiro momento. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui você sabe o nome das suas disciplinas curriculares, que são as disciplinas que você está matriculada ali. Aqui você tem esse número 2, significa que nessa atividade tem 2 atividades pendentes, certo? E quando aqui embaixo está vermelhinho, ele está falando para você quanto tempo que falta para encerrar a atividade mais próxima. Então aqui você consegue ter um controle, falta 2 dias para entregar a atividade, faltam 3 dias, faltam 4 meses, como é o caso ali. Então aqui você consegue fazer um acompanhamento bem legal da entrega das suas atividades. Aqui a gente tem também um botão muito interessante que se chama Eu Indico. Esse botão amarelo aqui. Esse botão serve para você ganhar desconto na sua mensalidade. Olha só que legal. E como que você faz para ganhar esse desconto? Você indicando amigos, você pode mandar pra gente o número do seu amigo pelo WhatsApp, pode conversar com ele, pedir para ele ir até o polo. A gente sabendo que esse amigo veio por você, então é muito importante deixar claro que ele fale pra gente que veio por você, ou caso você mande o contato, a gente já sabe. Esse aluno, se ele fizer a matrícula, você ganha 25% de desconto em uma mensalidade e o seu amigo ganha 20% de desconto. O mais interessante aqui é que esse desconto ele é acumulativo. Então, se você indicar 4 amigos e os 4 fizerem a matrícula, você zera a mensalidade do mês, certo? Agora, mais para baixo, vem os cursos de proficiência, as palestras, nivelamentos e outros ambientes. Essas daqui que são as aulas que eu falei que não necessariamente você é obrigado a fazer. Até o final do seu curso, você precisa ter cumprido uma certa carga horária complementar. Essa carga horária complementar você consegue fazendo os cursos de proficiência e assistindo e fazendo as atividades dessas palestras. Aqui em palestras, nivelamentos e outros ambientes, vai ter também a atividade de semana de conhecimentos gerais, que eu falei lá no comecinho das atividades avaliativas. A semana de conhecimentos gerais, ela vale nota e horas complementares. Então, você fazendo ela, você garante 1,5 ponto em todas as suas disciplinas e 16 horas complementares, para te ajudar aí com essa carga horária complementar que você precisa até o final do seu curso. Então, lembrando, esse curso de proficiência e as palestras, não necessariamente você é obrigada a fazer num primeiro momento. Você vai fazer em determinado momento para você conseguir essas horas, mas se você não fizer, você não vai perder ou ganhar nota por isso, com exceção da semana de conhecimentos gerais. Porém, de todas as atividades, a gente sempre manda para você lembretes pelo WhatsApp. Então pode ficar tranquilo que é muito difícil de esquecer. Também tem aqui
as notificações, que é por onde você vai ver se tá tudo em dia, se tem aula ao vivo, tudo isso você consegue ver por aqui. E aqui ao lado tem bastante informação, eu vou falar para você o essencial, tá? Aqui em meu curso, você consegue ver o seu boletim, o seu histórico, consegue ver as disciplinas que você vai cursar durante o seu curso, né? A sua matriz curricular. Aqui em serviços é onde você solicita serviços. Qual que é o serviço que você talvez precise solicitar? O SUB. Ellen, se eu ficar reprovada em alguma disciplina, o que acontece? Primeiro, você tem a oportunidade de solicitar e fazer o SUB, que tem um custo, certo? O custo ele pode variar de ano para ano, no momento que eu estou gravando é R$ 32. Você fazendo esse SUB vai ter 2 atividades para você fazer. Você fazendo essas atividades, você consegue recuperar a sua nota. A média é 6. Ellen, não consegui fazer o SUB, o que acontece? Você vai automaticamente para dependência. Dependência, você precisa cursar a disciplina novamente e pagar por ela novamente também. Então, além do valor da sua mensalidade, no módulo, se você tiver alguma dependência, o seu boleto ele vai vir mais caro por conta da cobrança da dependência. Mas é muito difícil chegar nesse ponto, porque sempre tem o mapa sub para você solicitar e fazer, né? Tem um custo de R$ 32, mas vai sair bem mais em conta do que pagar a disciplina novamente, certo? E a gente sempre tá avisando, olha, tem que solicitar o sub. Então, não tem como perder também. Aqui em financeiro, você consegue imprimir o seu boleto. Então, clicando ali em financeiro, tem impressão de boleto e você consegue imprimir o seu boleto ou copiar o código de barras para você pagar pelo aplicativo ou até mesmo pagar pelo cartão. Aqui em atendimento eletrônico é para você solicitar coisas, mas assim que você notifica o polo de algum problema, o polo mesmo abre esse atendimento eletrônico para você. Em biblioteca, você tem acesso à biblioteca da Unicesumar. Arquivos gerais do curso é o mesmo botão azul que tem aqui em cima. Ali você pode encontrar calendários que são muito interessantes, certo? Aqui em material, você consegue ver se o seu livro já chegou no polo, mas geralmente quando chega o polo também manda mensagem para você pelo WhatsApp avisando que o seu livro chegou. O meu papel no mundo é caso você não ligue para o livro físico, você pode assinar o meu papel no mundo e você não recebe o livro físico, evitando que o polo fique cheio de livros, que seja gasto papel de forma acelerada, né, e não seja utilizado. Então você pode assinar o meu papel no mundo e você não recebe o seu livro. Isso você tem que assinar a cada módulo, para não correr o risco de você ter desistido agora, mas depois você quer. Então, para não acontecer isso, você assina a cada módulo. Então, gente, no geral é isso. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito da plataforma, a respeito da sua atividade, você pode entrar em contato com o suporte pedagógico do Polo pelo WhatsApp, que a gente sempre esclarece as suas dúvidas. Além disso, se você precisar de uma nova ambientação, se tiver alguma dúvida, você pode marcar com a gente de ir lá no Polo também, que a gente tira essa dúvida com você. Você pode fazer as suas atividades lá no Polo, isso tudo agendando horário. Então é só mandar uma mensagem lá para alguém do suporte pedagógico para ver a disponibilidade de horário, que a gente está sempre lá à disposição. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, entre em contato com o mediador. É muito importante que vocês não fiquem com dúvidas, tá bom? Então, pessoal, me coloca à disposição para qualquer coisa, só me chamar lá no WhatsApp.